Hoje a gente vai falar sobre demonstração e lógica matemática. Então, matemática é uma ciência dedutiva. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para você dizer que alguma coisa é verdade em matemática, como que você faz? Né? O teorema de Pitágoras é um fato matemático, é uma coisa verdadeira. Né? A noção de verdade em matemática ela tem muito a ver com essa ideia do que você consegue demonstrar através de uma lista de axiomas. Né? Então, em matemática, diferente de física, né? Em física você vai no laboratório e observa, faz uma experiência 1000 vezes e vê, olha, está acontecendo tal coisa. Né? O princípio da inércia é válido, porque o corpo mantém o movimento dele. Em matemática não é assim. Você não consegue fazer uma experiência 1000 vezes. Você fala, peguei 1000 números e sempre dá certo isso aqui com um número. Né? Para matemática isso não é suficiente. Você pegar alguns exemplos. Né? É muito diferente das ciências naturais. Né? Tem muita gente que nem chama matemática de ciência por causa disso. Porque ela não é baseada na experiência e no teste. Né? Aí tem gente que diz que ela não é uma ciência empírica. Bom, para mim só existe ciência empírica. Mas o que importa é a gente falar assim, explicar um pouquinho do que é demonstração e como a gente faz uma demonstração. E o que é um raciocínio válido. Né? Então, uma demonstração em matemática, uma demonstração formal, né? Ela é uma lista, ela é uma sequência de afirmações. E aí, nessa sequência de afirmações, você pode fazer o quê? Você pode falar um axioma. A sua lista pode ter um axioma ou um teorema provado anteriormente. Beleza? Então você pode enumerar um axioma. Ou entre dois pontos existe uma reta. Você pode começar uma demonstração falando isso, por exemplo. Aí outra coisa que você pode usar. Se na sua lista de coisas que você está enumerando, na sua demonstração, aconteceu que você escreveu a proposição P implica Q, e você também escreveu a proposição P, então se você escreveu já a proposição P implica Q, e você também já apareceu na sua lista, na sua demonstração, P, se elas ocorrem anteriormente, então você também pode utilizar Q. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, eu estou escrevendo uma demonstração, vou escrever uma demonstração. Vou dar um exemplo aqui. O quadrado de todo número ímpar é ímpar. Esse exemplo, tá? Para a gente fazer uma demonstração. Então, eu vou começar a minha demonstração usando um fato anterior. Né? Um fato anterior que é um número ímpar se escreve da forma 2k mais 1. Né? Então eu digo, seja x um número ímpar. Logo, x é igual a 2k mais 1 para algum k inteiro. E aí, o que eu posso fazer? Por exemplo, eu fiz duas afirmações. Né? O número ímpar se escreve da forma 2k mais 1. Seja x um número ímpar. Tá. Logo, x igual a 2k mais 1 para algum inteiro k? Isso é verdade. Mas aqui, quando eu escrevo desse jeito, eu não estou dando uma demonstração formal. Eu poderia usar o seguinte, seja x um número ímpar. Essa seria uma frase isolada, seja x um número ímpar. Aí, a minha primeira frase, ela diz o seguinte, x é ímpar implica que x igual a 2k mais 1. Né? Essa primeira frase eu escrevi em português. Se eu tivesse escrito em lógica simbólica, eu poderia ter escrito ela assim.
x ímpar implica x igual a 2k mais 1. Agora, o que eu tenho? Usando essas duas coisas aí de cima, né? Que se x é ímpar, então x igual a 2k mais 1, e a frase de baixo, que x é ímpar, eu posso concluir que x é igual a 2k mais 1. Tá. O que eu estou usando aqui, a regra que eu estou usando aqui, chama destacamento, ou modus ponens. Isso quer dizer o seguinte, que se você tem P implica Q, e você também tem P, você pode colocar o Q na sua lista. Beleza, então x igual a 2k mais 1 para algum k inteiro. Logo, x quadrado igual a 2k mais 1 ao quadrado, que é igual a 4k quadrado mais 4k mais 1, que é igual a 2 vezes 2k quadrado mais 2k mais 1. E aí eu digo o seguinte, que k' é igual a 2k quadrado mais 2k, e aí o x quadrado é igual a 2k' mais 1. Legal. Isso ainda não consigo concluir ainda que ele é um número ímpar, né? Eu precisaria também dizer o seguinte, que todo número que se escreve da forma 2k mais 1 é ímpar, que é o contrário, né, do que eu falei na primeira. Na primeira eu falei que se ele é ímpar, então ele é igual a 2k mais 1. E nessa aqui eu estou falando que se ele é igual a 2k mais 1, então ele é ímpar. Aí por último, eu poderia concluir aqui que x quadrado é ímpar. Por quê? Porque eu estou usando destacamento de novo das duas proposições anteriores. Então, é o seguinte, isso é uma demonstração formal. Na hora da prova, você não vai escrever uma demonstração formal. Né? Ninguém escreve. Um matemático que vai escrever um artigo para publicar numa revista, ou vai escrever uma tese, a gente não usa demonstração formal em nenhum lugar. Então, o que a gente faz? A gente faz alguma coisa que é parecida com a demonstração formal. Né? Você escreve um texto corrido, e desse texto, qualquer pessoa conseguiria escrever, reproduzir uma demonstração formal. Na hora da prova, se o examinador te pedir, olha, eu quero que você prove que o quadrado de todo número ímpar é ímpar, o que você poderia fazer? Você poderia fazer alguma coisa assim. Você pode ir enumerando, não tem problema você fazer com pontinhos, você tomar todo o cuidado para tentar ser um pouquinho formal. Né? Isso não tem nada de errado ser um pouco formal, né? Mas você não precisa dar uma demonstração formal. Então, você pode falar, seja x um número ímpar. Né? Ímpar. E aí, se ele é ímpar, então existe um número inteiro e o x é igual a 2k mais 1. Isso aqui é o algoritmo de Euclides, né? Se um número é ímpar, ele deixa resto 1 na divisão por 2. Logo, x é igual a 2k mais 1 para algum inteiro k. Tá bom. Que foi exatamente o que eu escrevi lá na outra página, né? Mas sendo uma demonstração não formal, né? Você pode fazer alguns atalhos, por exemplo. Você poderia fazer desse jeito. Logo, x quadrado é ímpar. Tá.
E aí, aqui eu estou usando, né, como um fato subjacente, né, como uma coisa que eu não demonstrei, que é x é ímpar, C somente C, x igual a 2k mais 1, né, existe um k, tal que x é igual a 2k mais 1. Tá bom, mas isso quer dizer, então, minha demonstração tá ruim, ela tá falha? Não, tá? Não tá ruim, não tá falha. Porque as demonstrações que você vai escrever no dia a dia, você vai partir de alguma coisa próxima do que você está fazendo e você vai dar uma demonstração. Você não precisa voltar até os axiomas. Né? Você não precisa... Tanto é que nem é ensinado para vocês quais são os axiomas. Né? Você não faz nem ideia de quais são os axiomas. Mas existe uma lista básica de regras em matemática que a gente, olha, isso aqui eu não vou questionar. Se a pessoa questionar, você manda fazer pedagogia. Não, brincadeira. Ninguém dá uma lista dessas para os alunos, tá? Do que é aceitável, o que não é aceitável colocar como axioma. Isso é uma discussão assim, mais de fundamentos da matemática. Por que eu estou falando isso para você? Porque você não precisa provar tudo que você vai usar, tá? É uma demonstração, é uma forma que os matemáticos usam para se comunicar. Então sou eu tentando convencer você de que o que eu estou falando é verdade. Só que esse convencimento ele acontece dentro de uma lógica pré-estabelecida, né? É claro que a pessoa poderia chegar, ver essa minha demonstração e falar, mas quem disse que um número ímpar se escreve da forma 2k mais 1? Aí se a pessoa falar isso, você, tá bom, vou te mostrar que todo número ímpar se escreve da forma 2k mais 1. Então é isso. Você nunca vai saber, é o suficiente provar até aqui, né? Isso vai depender um pouco do bom senso. Formalmente, você ia precisar provar ia precisar provar tudo. Mas como eu falei, o que a gente vai fazer não é demonstração formal, técnicas de demonstração, que é só um jeito mais rigoroso de pensar do que o que a gente usa na linguagem falada, assim, no dia a dia. E tem algumas formas, né, alguns truques, um jeito de pensar que te ajuda a construir demonstrações. É isso eu vou mostrar aí nos próximos vídeos.